Olá! Seja bem-vindo ao Era Uma Vez um Podcast no YouTube! E aqui é um canal diferente. Como as histórias elas vêm do podcast, que nada mais é do que um áudio, enquanto eu conto a história pra você, você fecha os olhos e solta a imaginação, combinado? Então hoje vou contar pra você 3 histórias que fazem parte do livro O Segredo do Anel e Outros Contos do Bem Viver, que foram escritas por Lauro Henriques Jr., faz parte da editora Tordes e Linhas, foram sugestões dos ouvintes Gabriel e Bia e foi narrada por mim, Carol Camanho. Agora feche os olhos e comece a imaginar. Certo dia, um rei mandou chamar à sua presença os homens mais sábios da corte e pediu: quero que vocês elaborem um ensinamento que seja útil e verdadeiro em qualquer época e em qualquer situação. Mas esse ensinamento deve ser uma frase curta, para que eu possa levá-la escondida debaixo da pedra do meu anel. Após uma longa discussão que durou dias e mais dias, os sábios finalmente chegaram à mensagem perfeita. Eles escreveram a frase num pedaço de papel e a entregaram ao rei. Porém, eles tinham uma condição. Majestade, o senhor só deve ler essa frase num momento de extremo perigo, quando achar que tudo está perdido. Ou então, num momento de máxima felicidade, quando achar que tudo está perfeito, tá? O soberano agradeceu e, sem ler o que estava escrito, colocou o pedacinho de papel debaixo da pedra do seu anel. Porém, para sua infelicidade, a hora de perigo logo chegou. O reino foi invadido de surpresa por uma tropa de bárbaros sanguinários e o rei só teve tempo de montar em seu cavalo e fugir em direção à floresta. Só que a situação ficou ainda pior. No desespero da fuga, ele tomou o caminho errado e acabou diante de um imenso precipício. Pronto, não havia mais saída. Ele não tinha como ir para frente e lá atrás os seus inimigos já vinham em seu encalço. Nesse momento, achando que tudo estava perdido, ele se lembrou do anel e leu a mensagem. Isso também vai passar. E foi como se, naquele instante, uma brisa de calma e tranquilidade soprasse de todos os cantos em volta do rei. A única coisa que ele sentia era uma profunda paz. Tanto que ainda demorou um bom tempo para notar que os perseguidores haviam perdido seu rastro. Com as esperanças renovadas, ele guardou o papelzinho de volta no anel e pegou o caminho para reunir-se com seus homens. Então, após reagrupar seu exército, derrotou aos invasores e foi recebido de forma triunfal por toda a população. Entretanto, na celebração da vitória, o soberano teria outra surpresa. Ele já estava todo orgulhoso, achando que era o rei dos reis, que tudo estava perfeito quando, de repente, lembrou-se de que deveria ler a frase que guardara no anel também num momento de máxima felicidade. E então ele leu: isso também vai passar. Nesse instante, todo o orgulho e toda a vaidade sumiram, restando apenas a paz que ele sentira antes. Fim. Agora a segunda história. O construtor de pontes. Numa imensa planície, lá de longe, no interior de tudo, viviam 2 irmãos que sempre foram grandes amigos. Ambos eram fazendeiros e levavam uma vida próspera e harmoniosa em suas fazendas, que eram separadas apenas por um riacho. Certo dia, porém, os 2 brigaram feio e nunca mais se falaram. Tudo por um simples mal-entendido, que acabou gerando discussões violentas e o fim da amizade entre eles. Os 2 já estavam havia meses sem se falar. Então, numa manhã, o irmão mais velho recebeu a visita de um carpinteiro à procura de trabalho. Ele logo pensou que era a chance perfeita de se vingar do irmão e disse ao homem: vê aquela fazenda do outro lado do riacho? É do meu irmão, mas hoje somos inimigos. Pegue essa pilha de madeira e construa uma cerca imensa para que eu nunca mais veja a cara dele.
Tendo entendido o caso, o carpinteiro se pôs a trabalhar. Enquanto isso, o fazendeiro foi até a cidade resolver umas questões. Já estava no finzinho da tarde quando voltou e... Minha nossa! Ele quase caiu para trás ao ver uma cena inacreditável. Em vez da cerca, o carpinteiro havia construído uma ponte para ligar as duas margens do rio. O fazendeiro ficou furioso. Porém, antes que tivesse tempo de xingar o carpinteiro, viu seu irmão chegando pela estrutura de madeira, emocionado com o gesto de paz e amizade. E os dois, chorando de alegria, se abraçaram no meio da ponte. Então, silenciosamente, o carpinteiro pegou suas coisas e começou a partir. Espere, meu amigo, fique conosco mais tempo, pediu o fazendeiro, agradecido pela sabedoria daquele homem. E o carpinteiro respondeu: Eu adoraria, mas tenho muitas pontes para construir. Fim. E a terceira história: Xô, vaquinha magrela. Um sábio e bondoso mestre caminhava havia dias com seu discípulo quando, ao longe, eles viram um casebre no alto de uma montanha. Os dois foram até o local pedir abrigo para a noite. Chegando lá, encontraram uma cena lastimável. A casinha estava caindo aos pedaços e na entrada estavam um casal e seus 3 filhos pequenos, todos maltrapilhos e desnutridos. Porém, apesar de toda a miséria, o casal acolheu os visitantes da melhor forma. Eles ofereceram água, parte da pouca comida que tinham e o único quarto da casa para os visitantes descansarem. Agradecido, o mestre perguntou: Vejo que são pessoas boas e honradas, mas como conseguem sobreviver num local tão pobre e afastado? O senhor vê aquela vaquinha? É graças a ela que estamos vivos, respondeu o chefe da família. Mesmo sendo tão magrinha, ela nos dá leite para beber e fazer um pouco de queijo. E quando sobra, trocamos o leite por alimentos na cidade. Se não fosse por ela, já estaríamos mortos, completou o homem e todos foram dormir. No outro dia, os visitantes agradeceram a hospitalidade e partiram. Eles já haviam caminhado por alguns minutos quando, ao passar ao lado de um precipício, o sábio parou e disse ao discípulo: Volte até a casa, pegue aquela vaquinha magrela e jogue-a neste abismo. O aprendiz ficou de boca aberta. Mestre, a vaca é o sustento daquela família. Sem ela, eles vão morrer. De nada adiantaram seus argumentos. Inconformado, ele fez o que lhe fora ordenado. Vários anos se passaram e o discípulo sempre se atormentava pensando no que teria acontecido com aquela gente. Um dia, ele decidiu voltar ao local para pedir perdão àquelas pessoas. Porém, chegando lá, encontrou um cenário que o fez sentir-se ainda mais culpado. Em vez do casebre de antes, havia ali um lindo sítio com uma casa enorme, piscina e vários empregados. O aprendiz pensou: Coitada daquela gente, se eles não morreram, certamente tiveram que vender sua terra e devem estar mendigando por aí. Em seguida, ele viu um homem forte e bem vestido que parecia ser o dono do sítio. O rapaz foi até ele e perguntou se sabia o destino da família que vivia ali. Para seu espanto, o sujeito respondeu: Ora, claro que sei, somos nós mesmos. Então o rapaz reconheceu o homem, assim como a mãe e seus filhos. Só que em vez da trupe maltrapilha de antes, agora eram 3 jovens fortes e uma mulher bonita e bem cuidada. Mas o que aconteceu? Quando estive aqui com o meu mestre, esse lugar era uma miséria só. Como vocês progrediram tanto? Ao que o sorridente fazendeiro respondeu: Tínhamos aquela vaquinha que garantia nosso sustento, mas no dia em que vocês partiram, ela caiu no precipício e morreu. No começo, pensamos até que íamos morrer de fome. Acontece que todos nós tivemos que achar alguma atividade nova para sobreviver. Assim, acabamos descobrindo talentos que nem sonhávamos ter. E o resultado é toda essa fartura que você pode ver. Fim.
E aí, gostou das histórias? Então clique em gostei e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma. E se você quiser comprar esse livro para a gente ler junto da próxima vez ou dar ele de presente, é só ir no site eramavezumpodcast.com.br/livros e comprar por lá. E lá no site também você pode saber das novidades, entrar em contato e ouvir muitas novas histórias. Bom, beijos e até a próxima. Tchau, tchau!